Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, que bom estar com vocês aqui. Eu agora falando com meu amigo Douglas Picoloto, monstro das nuvens, direto de Nova Petrópolis. Meu amigo Douglas Picoloto, tudo bem com você? Boa tarde, Alemar. Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo certo. Falando em nuvens, né? Parece que choveu por aí, né? A Ah, um conexão do temporal. Douglas está instável, cachorros em volta nervosos, enfim. Douglas Picoloto, meu amigo, na última vez que nós conversamos, nós falamos especificamente sobre nuvem, migração para nuvem, modelos de migração, custos. Foi uma conversa super, super interessante. E naquela conversa especificamente, você destacou para mim, né, a importância de entender que migrar para a nuvem é, de muitas formas, um movimento cultural. Você muda a cultura da organização. E, cara, mudar a cultura não é uma coisa fácil, né? Não. Basicamente porque você tem que trazer para as pessoas, eventualmente, um novo jeito de responder, né, de se portar e agir, que muitas vezes antecede até a estratégia. Eu sei que você é super entusiasta, Douglas, de uma prática bem bacana, que é o modelo de comitês de excelência, né, ou os COIs. Isso. O que é isso exatamente e como que isso pode ajudar com a ideia de nuvem? Como que você percebe essa relação? Então, Alemar, como tu tinha comentado, quando a gente começa a trabalhar com a nuvem, existe uma série de disciplinas e práticas que a gente precisa adotar para usá-la da melhor forma possível, né? É, é uma mudança cultural, a forma de fazer as coisas é diferente. E eu acho que o centro de excelência, e a gente tem um termo específico, o Cloud Center of Excellence, né, que é centro de excelência em nuvem, é um comitê, né, que a gente acaba criando dentro da empresa com uma série de pessoas, né, geralmente no início são poucas pessoas, multidisciplinares, justamente para drivar essa adoção de nuvem, né. A ideia é que tu compõe esse time e comece a partir dele trazer aí algumas coisas de prática, ferramentas, métodos, governança e afins, né. Basicamente é essa a ideia. Entendi, entendi. Eu sempre falo, Douglas, que as pessoas costumam temer aquilo que elas não entendem, né? Aliás, é uma Exatamente. reação humana, né? Você teme tudo aquilo que você não entende, e aí uma das formas de você reduzir o medo, né? De muitas maneiras, é você trazer familiarização, né? E facilitação. Ou seja, você Perfeito. começa a falar mais sobre o tema dentro de casa, para que as pessoas saibam do que trata, e também Isso começa, aí. eventualmente, a ajudar em certas iniciativas para poder, né, diminuir a dor de estar fazendo alguma coisa nova. Esse Perfeito. comitê de excelência, esse centro de excelência em nuvem, o CICOI, ele visa isso, ou seja, ser um grupo de pessoas que vai disseminar a ideia de nuvem dentro de casa para facilitar o entendimento e, eventualmente, facilitar também a adoção? É essa a ideia principal? Basicamente é isso, tá, Elmar? A ideia é tu montar esse time, tá? Ele não é um time, basicamente, ele é um colegiado, digamos assim, tá? Ah, Não, a gente não fecha um time específico de Sequoia, mas é uma série de pessoas de diversos times, né? É interessante que elas tenham algumas características, que sejam pessoas proativas, que tenham um interesse natural pela coisa, né? Para definir, né? Ajudar a definir as melhores práticas, processos de automação. O Sequoia vai ser o responsável, então, justamente para evangelizar os times, trazer essa ideia de, ok, a gente precisa usar a nuvem da forma correta, né? E como é que a gente faz isso? Então, a ideia é que esses skills acabem sendo depois transferidos para os times da empresa, né? Basicamente, é essa a ideia. entendi, entendi. Então, o Sequoia não forma necessariamente um departamento, né? Não é Não, uma nova área, né? O Sequoia é uma área multidisciplinar onde você passa a ter missionários, né? Missionários isso não aí. mercenários que entendem que parte do jogo é colaborar com essa visão e com essa construção. Você tem Isso aqui, aí. eu estou vendo aqui que você trouxe para a gente um material para compartilhar, onde você traz aqui uma série de recomendações para o Sequoia, que é proposta, inclusive, pelo próprio Gartner, né? Isso. Esse cara que fala sobre os três pilares, né, para um Cloud Center of Excellence. Muito Isso bom. aí. Fala para a gente um pouco mais sobre esses três pilares que o Gartner está propondo aqui. Fala sobre governança. O que é ser esse brokerage? Brokerage. Brokerage seria como se fosse intermediar, basicamente. Tu vai trazer a ideia das arquiteturas de referência, arquiteturas de solução, né? Indicar as melhores
tecnologias e afins, né? Basicamente, essa é a ideia. A parte de governança, então, seria a gente criar as políticas de governança, os guardrails que a gente tem, o que fazer, o que não fazer, né? E a gente tem a parte de comunidade, então elaborar um community of practice dentro da empresa, trazendo aí essa iniciativa de disseminar conhecimento, né, e engajar os times, a parte de colaboração também, compartilhamento de conhecimento, né? Em alguns cenários, o Sequoia também pode ser responsável por elaborar alguns frameworks e alguns patterns, trabalhar alguma coisa de plataforma também é possível, tá? Treinamento, né? Então, a ideia de treinar os times também, evangelizar e levar o conhecimento para os times, e basicamente é essa a ideia, tá? Mais ou menos é trabalhar esses 3 pilares. Existem mais práticas também, né? Claro, que nem eu comentei antes, mas acho que esses 3 pilares do Gartner são 3 pontos que a gente pode utilizar para começar a trabalhar com o Sequoia dentro da empresa, né? Certo, certo. E você falou sobre a ideia de ter esse time multidisciplinar. Eu acredito que parte dessa demanda por essa multidisciplinaridade vem exatamente do fato de que, poxa, eu vou estar gerando modificações em toda a organização, né? Então, quanto Exato. mais gente eventualmente eu for envolvendo, menores vão ser as resistências dentro das áreas, né? Fica menos aquela sensação de algo imposto de fora, né? Você tem alguém teu que eventualmente está se fazendo representar nesse grupo. Isso aí, Bacana. exatamente. A gente começa, por exemplo, traz ali daqui a pouco um sysadmin, um engenheiro de banco de dados, um administrador do banco de dados, um arquiteto de solução, um arquiteto de nuvem, e eles vão ser um representante depois até dentro dos próprios times onde eles se encontram para levar as práticas do Sequoia para dentro desses times, né? Eu sei, Douglas, que empresas diferentes adotam práticas diferentes até com base em suas próprias culturas, né? Então, por Isso aí. exemplo, pegando a escala de Vestron, né, em empresas generativas, empresas orientadas a resultado, Uhum. essas pessoas que participam do Sequoia devem emergir quase de forma voluntária, né? Já em Isso aí. empresas burocráticas, provavelmente essas pessoas são, então, selecionados com base em algum critério. Você estabelece critérios de seleção para indicar especificamente quem deve participar, quem é possível candidato e quem não é, empresas burocráticas. Já em empresas com uma vocação mais patológica, né, essa Uhum. formação do SECOI deve acontecer quase por nomeação, ou seja, você tem os gestores de cada área apontando quem deve participar e também, eventualmente, desculpa, vetando quem não deve, né? Uhum. Então, fica a visão aqui, Douglas. Como é que você tem visto a adoção dos SICOIs na prática nos nossos clientes? Como que isso tem acontecido geralmente? Então, geralmente a ideia é sempre que tu convide, no caso, as pessoas que realmente possam fazer uma diferença. Confesso que eu não vi isso ainda, tá? Mas por nomeação, talvez eu não tenha pego esse cenário de alguma pessoa que não, que daqui a pouco não tem essa iniciativa de puxar as práticas de nuvem, de estudar, ir atrás, identificar e levar isso para os times. Eu não vi isso acontecer ainda, mas eu acredito que não funcionaria de uma forma tão adequada, tá? Porque parte da iniciativa do Sequoia é justamente transbordar esse conhecimento para as demais áreas da empresa e tentar fazer o melhor possível com aquele conhecimento que ele mesmo está adquirindo, né? Então, se não é uma pessoa que tem essa iniciativa, que fale em alguns aspectos de comunicação, por exemplo, pode ser que não funcione tão bem, tá? Entendi. Então, E como que você vê, Douglas, a dinâmica do Sequoia, né? Nós temos um primeiro trabalho que é eventualmente identificar as pessoas, selecionar as pessoas e trazer as pessoas para isso. participação. Mas como que é a dinâmica no dia a dia? Como que o Sequoia atua? Afinal de contas, o Sequoia não aparece como sendo Uhum. uma substituição ao que as pessoas já fazem, né? Como que isso Isso. funciona no dia a dia das organizações, essa agenda? Como que você vê a alocação envolvida das pessoas no Sequoia? Então,
Geralmente, cara, eu peguei algumas situações diferentes, tá? Depende muito, como tu falou, de cada organização, mas geralmente uma prática é tu ter algumas. No início, tu vai ter mais frequente algumas reuniões, tá? Para definir algumas coisas. Então, reuniões semanais ou reuniões quinzenais, às vezes, dependendo muito em que momento tá também, né? Para iniciar os trabalhos. Geração de documentação, muitas vezes se cria uma wiki ou se coloca dentro dos próprios repositórios, construção ali de templates de infraestrutura como código, artefatos de nuvem também para auxiliar os times a adotar, né? Então, basicamente é assim que funciona, e aí tem que meio que, como eu posso dizer, equilibrar com as atividades diárias, né? Então, é algo que funciona mais ou menos assim, pelo menos nas situações em que eu trabalhei, né? Certo, certo, certo. E me diz uma coisa, Douglas, especificamente com relação, se quais, se a gente for pegar numa visão do Team Topologies, né, o Sequoia é quase como se fosse um enabling team, né, ou seja, um Isso aí. time que está dentro da organização com o pressuposto de levar conhecimento, ajudar a disseminar a cultura para poder fazer com que outros times comecem a enxergar a nuvem, né, de uma forma um pouquinho mais qualificada, pouquinho menos de atrito, né? Ou seja, cara, eu não vou ter tanto trabalho para poder incorporar a nuvem na minha rotina, porque a princípio eu tenho ali um time que está facilitando esse processo. Você descreveu Uhum. ali diversas coisas, nessa facilitação. Ela pode vir desde a forma de orientação direta, né? Você está apontando ali, por exemplo, especificação de aconselhamento, você está falando sobre o princípio de formação de uma comunidade interna, de Uhum. estabelecimento eventualmente de uma comunidade de prática, né, de gestão para mudança, liderança para mudança, mas também você está trazendo aqui embaixo, como primeiro pilar, também aspectos de governança, né, tipo estabelecimento forte de guidelines, que são orientações mais fixas, mas também guardrails que determinam limites um pouco mais bem estabelecidos aí do que é permitido e o Isso. que não é permitido dentro da empresa. Esse aspecto de governança, especificamente, Douglas, eu Uhum. entendo que ele acaba demandando, né, para o SICOI, além da definição da autoridade técnica, também algum poder, alguma forma de autonomia para poder fazer exatamente com que esse time possa colaborar, mas também, de certa forma, normatizar a adoção de nuvem dentro da organização. Como que Uhum. você vê essa dinâmica acontecendo? O Sequoia, ele tem um padrinho, um apadrinhamento executivo? Como é que funciona isso na prática? Então, é extremamente importante, tá, que exista um apadrinhamento executivo para que o Sicooy funcione, né? Se ele não tiver esse patrocínio executivo, dificilmente ele vai conseguir vingar. Mas a ideia é que o Sicooy não seja, não tenha, tipo, não seja autoritativo, não sei se existe essa palavra, mas a Ah, não ideia é tem, que ele trabalhe. não Oi? seja impositivo, vai? Não Isso. vai impor. Isso. Isso, exatamente. Mas a ideia é que ele oriente, tá? Trabalhe mais num modelo consultivo mesmo, traga essa ideia de orientar os times, né, sobre como usar a nuvem e definir essas guidelines. Até porque ele é um colegiado separado, né? Então, ele não é um time específico. Então, a ideia é que ele trabalhe justamente com essa ideia de orientação e não de ter um pulso mais firme sobre os times, né? Então, a ênfase está mais sempre nas guidelines e menos nos guardrails, né? Tipo, os guardrails que são apresentados aqui não são guardrails na linha de uma proibição de, mas uma forte indicação de não ultrapasse esse ponto porque ele é perigoso. É muito mais uma orientação, né, do que Uhum. especificamente uma imposição. Muito Eu bom. acho, eu acho esse ponto aí, Elemar, de repente, que o guardrails aqui a gente possa trazer mais, ok, guardrails tecnológico, né? O que eu posso, o que eu não posso usar muitas vezes, né? Mas não impor isso ao time, né? Tu faz um controle mais, como eu posso dizer, tu antecipa o controle antes de tu chegar lá e dizer para os caras não fazer, entendeu? Tu Sim. cria o guardrail para que eles não usem e não diz, não usa, no caso, Sim, sim, né? é Acho muito que mais uma recomendação inversa do que necessariamente uma imposição, né? Tipo, cara, é, nós não aconselharíamos que vocês fizessem isso, mas, né, se eventualmente vocês fizerem, né, estejam cientes aí de que foram alertados e está tudo bem, né? Esse acaba sendo o grande ponto.
Uma coisa Eu que você vejo me dessa forma. Muito bom. Uma coisa que você traz para mim aqui no final, no final, no terceiro pilar, eu gosto dessa visão, né? Tipo, cara, governança, intermediação e comunidade. Lá no final, Uhum, em comunidade, você fala sobre a visão de gestão ou liderança para mudança, né? Tipo, uhum, tentar liderar a mudança, tentar colaborar com esse período de transição, né? Esse ponto parece ser bastante óbvio até, mas nem sempre é, né? Porque uhum. efetivamente você vai ter que também conviver com o código dentro de casa que já está eventualmente mais orientado à nuvem, mais nativo para a nuvem, e código que está efetivamente no início da caminhada, né? Então, esse ranqueamento, né? Tipo, a mudança muitas vezes implica em priorização. Então, talvez lá no início na governança você tenha uma série de políticas que vão colaborar exatamente na priorização para poder direcionar e como é que vai ser a liderança para que essa mudança aconteça de forma mais acessível. Um Isso aí. outro, um outro ponto que me chama a atenção bastante aqui, meu amigo Douglas, está no aspecto relacionado à colaboração, né? Uhum. A colaboração ela entra nesse aspecto de novo, né, com o time apoiando de forma consultiva, eventualmente até fornecendo código, ali tem compartilhamento de código, né? Mas Isso. não necessariamente apontando para os times. De novo, não estou colocando, o Sequoia não é fonte de recurso para os projetos, né? Isso aí. Gente que vai estar, a princípio, disponível para tirar dúvidas, para participar das interações e para poder acelerar e dar mais assertividade para as decisões que são tomadas. Mais ou menos essa linha, certo? Isso aí, perfeito. Ele não é Beleza. não é um time, como eu falei, é um colegiado, né? Ele define prática, mas ele não ele até define, como a gente comentou, algumas coisas que podem ser usadas pelos times, mas não vai trabalhar diretamente dentro dos projetos, a não ser que eles sejam parte do time que está desenvolvendo aquele projeto, né? Muito Essa que é a bom. ideia, justamente. Muito bom. E me diz uma coisa, Douglas, qual tem sido, na tua visão, na prática, os maiores obstáculos para os funcionamentos dos SICOIs nas organizações? Como que isso, eventualmente, quais têm sido, na nossa experiência aqui, as dificuldades para estabelecer e botar a funcionar bons SICOIs? Qual é a dor? Cara, eu acho que um dos principais aspectos, muitas vezes, é tu querer fazer mais daquilo que tu consegue para começar, né? Às vezes tu pega um projeto muito grande e isso nunca acaba saindo do papel ou acaba virando uma bola de neve, né? Então, o ideal mesmo é que tu comece pequeno, né? Comece a definir ali algumas guidelines de nuvem, como, ok, a parte de gestão de custos, IAM, tagueamento, é, entre outras coisas desse tipo, tá? Não pegar, de repente, coisas muito grandes de início, até porque tu está começando a trazer a ideia de Sequoia para dentro da empresa, e como tudo, até a própria migração em si, né? Ela é um processo que precisa ser internalizado, né? De certa forma. Então, tu começa com coisas pequenas, né? Muitas vezes, algo que pode impactar também é a falta de flexibilidade, tentar começar a definir coisas ou experimentar coisas e não conseguir, não ter a disponibilidade para isso, né? Porque uma parte do trabalho do Sequoia é experimentar e aprender a nuvem, né? Seja com um incentivo da empresa, eu vejo também como uma forma de um incentivo próprio, né? Dentro daquela ideia de proatividade. Então, eu acho que experimentar na nuvem, acho que uma das grandes forças da nuvem é tu poder experimentar e testar as coisas nela para depois dizer, ok, vamos seguir esse caminho, né? Até por questões de inovação também, se existem coisas que o Sequoia planeja em fazer para melhorar processos ou produtos ou afins, baseados aí nos recursos de nuvem não conseguem fazer, é difícil de tu inovar, né? Tu não tem flexibilidade. Um outro aspecto que pode impactar bastante é o fator de tu não ter ali o patrocínio do C-Level, né? Pode ser que não seja levado tão a sério se tu não tiver esse aspecto também, né? Então, acho que é um outro limitante para o Sequoia funcionar de forma adequada, tá? Então, você consolidou aqui em três aspectos principais. Primeiro, falta de patrocínio executivo, né? Isso. Eventualmente do próprio C-Level, você precisa entender que a jornada de migração para a nuvem
é uma jornada de mudança cultural, como você está indicando. Então, de muitas formas, no início, a cultura é definida pela liderança, mas depois a liderança acaba definindo a cultura. Então, cara, se não tiver o patrocínio executivo certo, você não vai conseguir ter esse impacto sobre a cultura que é tão importante. Segunda coisa que você destacou como um risco grande é esse apetite, eventualmente por tentar fazer primeiro coisas com um índice de complexidade um pouco mais alto. A tua recomendação é começar de forma um pouquinho mais modesta, né? Tentar começar atendendo ali os fundamentos. E o terceiro elemento que você traz para a gente é exatamente a falta de apetite pela experimentação, né? E você disse para mim, não é a primeira vez, aliás, que você fala isso, Douglas, me chamou a atenção, a nuvem é um ambiente propício à experimentação. Se você não experimentar na nuvem, se você não adotar essa cultura, dificilmente você vai conseguir extrair dela todos os benefícios que ela pode te trazer. Fala um pouco mais para mim sobre isso, Douglas. Fala um pouco para mim sobre como que o Sequoia eventualmente pode colaborar um pouco mais para que a experimentação aconteça na nuvem. Qual a tua ideia aqui? Então, Elemar, eu acredito que um dos papéis do Sequoia nesse aspecto seja, por exemplo, precisamos reduzir custos ou otimizar algum aspecto de algum produto, de alguma solução, ou até mesmo estudar algo novo que surgiu na nuvem. A gente precisa ter essa capacidade de experimentar e provar para ver como esses componentes vão trabalhar juntos, né? Então, eu acho que isso é uma das um dos principais fatores do Sequoia, porque é o que vai direcionar muitas vezes as decisões daquilo que eles vão entregar para os times, né? Então, ok, como é que a gente resolve isso, né? A gente tem essas três opções, vamos experimentar, e a gente identifica qual é a melhor e define isso como uma guideline, entendeu? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a experimentação vai auxiliar, né, os times aí do Sequoia, no caso, a direcionar as práticas da empresa, né? Até porque, né, Douglas, comparado com a rotina, muitas vezes os times que estão atendendo as demandas da produção, os times que estão atendendo o negócio, acabam tendo escassez de tempo, né? A reclamação sempre é o contrário, cara, eu não tenho tempo para experimentar, eu não tenho tempo para provar. Então, o Sequoia Isso. acaba sendo esse time que vai ter condições de acumular esse conhecimento, entender um pouco mais sobre como aquilo funciona, entender também cenários em que determinadas soluções são mais favoráveis e são menos favoráveis, para, a partir daí, conseguir estabelecer guidelines para poder eventualmente orientar o uso, ou até mesmo guardrails para tentar estabelecer limites onde, cara, daqui para cá não é aconselhável isso, né? Isso aí. Bacana, bacana. E aí o que acaba acontecendo é que você acaba reduzindo a fricção para os times, né? Porque, de certa forma, já houve gente, um time multidisciplinar que veio até aqui, fez essa experimentação e tem aí uma referência para a gente. E aí também. Diga, Douglas. Imagina, exatamente, Elimar, eu acho que um aspecto legal porque o Sequoia, ele funciona a nível organizacional, né? É complicado quando tu não tem um Sequoia ou um time um colegiado, no caso, né, que faça essa definição de guidelines, de práticas de nuvem, porque cada time eventualmente pode ter as suas reflexões sobre a utilização da nuvem, né? Então, no final do dia, se tu tem 5 times, os 5 times muitas vezes podem estar fazendo as coisas de forma diferente, né? E muitas vezes sem ter cada um tendo um aspecto diferente de como utilizar a nuvem da melhor forma, e no final do dia, muitas vezes nenhum deles tendo a melhor visão sobre a utilização da nuvem, né? Então, acontece de forma muito orgânica. Eu acho que o Sequoia ele vem justamente para ajudar a balizar, né, as práticas de nuvem dentro de uma linha de melhores práticas, digamos assim, né? E como a princípio também o Sequoia tem na sua composição gente de todos os times, você também diminui um pouco aquela sensação de solução inventada fora daqui, né? Tipo, não foi feito aqui, então como não foi feito aqui, eu não me sinto confortável em adotar. Cara, não foi feito aqui, mas foi feito com nossa participação, né? O time tem gente nossa que participa do Sequoia que a princípio conseguiu trabalhar
nessa composição. É claro que aí, né, Douglas, a gente está falando de um time também, os membros do Sequoia acabam tendo que ter bem desenvolvida a capacidade de trabalhar bem com o time, ou seja, as pessoas, como você disse, né, elas são sim Uhum. proativas, mas elas também precisam ter uma habilidade social, Comunicação. de comunicação bacana para conseguir funcionar, porque, como você disse, o Sequoia ele não estabelece por padrão, embora tenha um patrocínio executivo, provavelmente deve ter dentro do Sequoia alguém com uma cadeira de ser o responsável por organizar a dinâmica, mas o Sequoia Uhum. não parece ser um time que estabelece hierarquia pesada, né? Tipo, a princípio as pessoas estão lá para colaborar mesmo, né? E aí Exato. você precisa também ter pessoas com essa predisposição, ou seja, se estiver na base de, tipo, se não for baseado em, se for baseado em imposição, se tiver times ou representantes que tenham uma participação mais ativa, mais forte, eventualmente essas pessoas acabam inviabilizando o princípio do Sequoia, até mesmo retardando o processo de migração para a nuvem. Bem Ex- bacana. exa- Exatamente, Elimar. Eu acho que até para o Sequoia conseguir se manter, né, ele precisa ganhar, ele vai ganhar, claro, o patrocínio do C-Level, né, do time, dos diretores e afins. O, Só que para manter esse patrocínio, ele precisa ganhar uma credibilidade mostrando resultados, né? Então, é importante que tu tenha também, tu consiga medir, né, os benefícios que o Sequoia está trazendo, né? Seja em redução de custos, seja em produtividade, seja, enfim, né? Tu tem que ter alguma forma de medir isso, né? E aí sim, conforme o Sequoia ele vai como eu posso dizer, se estabilizando, digamos assim, aí tu começa a expandir um pouco o tamanho até dos projetos que tu começa a entregar e definir, né? Aí sim tu começa a ter mais, consegue ganhar mais esse ritmo, essa consistência sobre as atividades que tu começa a entregar. Muito bom, muito bom. E você fala ali também, Douglas, sobre ainda também nessa visão dos três pilares, você traz no pilar central, que é o pilar de intermediação, a prática de arquitetura de solução. Ou seja, você começa também a criar um catálogo de quais são os conjuntos de componentes, né, que fazem mais sentido para determinados contextos de problema, você reconhece esses contextos de problema e você passa então a ter recomendações, né, não são exatamente arquiteturas referenciais ou arquiteturas de referência, mas você começa a ter aqui algumas indicações bem opinativas, né, sobre que Curadoria, né? utilizar em que cenários. Isso Exatamente, aí. curadoria, curadoria. Isso Muito aí. bom. Tu até pode trabalhar com algumas arquiteturas de solução de referência, né? Mas tu vai poder determinar também justamente quais são os componentes que são mais indicados na utilização e os que são menos, né? Então, com certeza, essa parte de curadoria também é extremamente importante. Né? Eu também imagino, né, Douglas, que esse Sequoia também precisa ter uma ação distribuída, né? Eu acho que cada representante do Sequoia ele tem como trabalho também voltar para dentro do seu diretório, né? E eventualmente envolver as pessoas também, colher informações interessantes que essa pessoa que participe do Sequoia não seja um agente autônomo, né? Ou seja, ele realmente represente o pensamento da área da onde ele vem, né? Ele realmente entenda as dores e pondere, né, a situação da área da onde ele vem para conseguir gerar resultados dali de forma mais efetiva. Bem, Exatamente. bem bacana, bem bacana. Muito bom, muito bom. E nessa perspectiva, Douglas, de estabelecer, então, políticas, estratégias técnicas, ferramentas centralizadas, Douglas, esse aspecto foi um que a gente ainda não abordou também, né? Uhum. Como que você vê essa visão de centralização de ferramentas para você trazer governança? Trata basicamente de trazer, estou tentando adivinhar aqui, tá? Trata basicamente de você tentar trazer um conjunto por exemplo, prática de licenciamento, aliança para poder gerenciar isso, pegar benefícios e distribuir isso dentro da companhia. Como que você vê essa parte das ferramentas centralizadas que fazem parte da governança? Ou é simplesmente um radar para saber o que todo mundo está usando? Qual é a leitura aqui? Cara, assim, do meu ponto de vista, nesse cenário, a gente pode descrever tanto o radar, né? Quanto a ideia de tu centralizar justamente esses aspectos que tu trouxe, ferramentas que possam
trabalhar a governança em todos os times, né? E que não tenha um controle, mas que a gente consiga ter uma visão centralizada. Não é bem a palavra que eu queria usar, mas, enfim, é mais ou menos essa ideia mesmo, tá? Não, muito bom, muito bom, muito bom. Então, falando de forma essencial, né, Douglas, um papel, você começou na nossa última conversa a destacar que a mudança, a migração para a nuvem é dentro das organizações uma mudança cultural. Por ser uma mudança cultural, então, você está falando da mudança como as pessoas pensam e agem por padrão, antes mesmo da definição da estratégia. Peter Drucker já ensinava que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, para você poder ter esse movimento dentro de casa, você, então, deve formar, né, do ponto de vista de gestão, esse grupo de excelência, esse centro de excelência, que vai tratar de o que é excelente para a nuvem e o que significa a nuvem para aquele momento dentro da organização. Também estabelecendo, imagino eu, uma visão da condição atual, da condição, ou seja, do ASIS, da condição futura, para onde que nós queremos chegar, do to be, e da construção também de um roadmap, né? Então, o Sequoia vai acabar trazendo esse braço de mudança cultural. O Sequoia é, antes de mais nada, uma ferramenta de mudança cultural. Mais ou menos essa linha mesmo? Eu vejo justamente que nem tu comentou, Elimar, o Sequoia ele é de certa forma estratégico, né? Porque um dos problemas do Sequoia não vingar muitas vezes é falta de direcionamento. Então eu acho que tu precisa construir esse direcionamento, né? Como é que é aquela frase que tu costuma usar? Falta de alinhamento. Ali No é caso falta aqui é isso. alinhamento de propósito que confere autonomia de atuação, ou seja, eu preciso ter alinhamento de propósitos aqui. Exatamente. Eu acho que, falando em direcionamento, a gente pode também, de certa forma, dizer, ok, se eu não tenho direcionamento, eu não sei para onde ir, né? Eu não sei o que fazer. Então, eu acho que o Sequoia precisa desse direcionamento, né? A gente saber para onde a gente quer chegar para poder entregar um bom trabalho aí nessas práticas de nuvem, né? Justamente. Muito bem observado, Douglas. No caso, na companhia, a definição, né, de aonde a empresa quer chegar em termos estratégicos é intransferível. Isso faz parte da visão estratégica da empresa, não é algo a ser delegado para o Sequoia. O Sequoia recebe isso como input, né, ou seja, ele tem uma indicativa de para onde a empresa quer ir. A partir disso, o Sequoia passa, então, a estabelecer um conjunto de políticas, guidelines, guardrails, tudo isso num ambiente de experimentação, com esse time que é multidisciplinar, para poder exatamente apontar a viabilidade da execução da estratégia, ou seja, isso aqui vai funcionar ou não vai funcionar, fazendo com que não fique somente no diretivo das metas, mas também tenha aí um movimento para alteração que é cultural. E aí o Sequoia acaba fazendo essa atuação e essa ponte. Me diz uma coisa, Perfeito. me diz uma coisa, Picoloto, me parece, o Sequoia, de uma forma geral, me parece ser uma frente que está muito relacionada principalmente com empresas maiores, né? Empresas com mais desenvolvedores, com mais áreas, com mais departamentos, onde é mais difícil atingir o alinhamento de propósito, porque eventualmente tem mais interlocutores, mais partes envolvidas. Me parece que o Sequoia, não que não seja relevante, mas ele perde um pouquinho do seu brilho, né? Quando ele entra em empresas menores. Isso faz sentido, é uma afirmação lógica ou não? O Sequoia tem igualmente relevância, talvez por motivos diferentes, em empresas com tamanhos diferentes? Então, na minha experiência, Lemar, geralmente eu trabalhei com Sequoia em empresas grandes, tá? Realmente, eu acho que ele brilha mais na empresa grande, porque muitas vezes a empresa grande ela vai trabalhar com muitos silos, né? A gente vai ter muitos times trabalhando em coisas diferentes, muitos projetos diferentes acontecendo. Agora, se uma empresa ela é pequena, ou se uma empresa ela tem um produto só, um time só, talvez ele não faça tanto sentido. Mas, de certa forma, eu vejo que mesmo que o time seja pequeno, né, se tu não põe um foco nisso, pode ser que o time não veja essa necessidade de organizar a nuvem, digamos assim, né? Então, quando tu traz a ideia de Sequoia, tu está trazendo uma disciplina diferente também. Eu vejo que tu traz a necessidade de, ok, temos que olhar para isso,
né? Ok, Então, você acaba... e o Sequoia, geralmente, ele não precisa começar com muita gente, não. O Sequoia começa com 3, 4 pessoas. E aí depois tu vai trazendo mais gente para dentro do colegiado, entendeu? Então, eu acho... Pode falar, desculpa, Alemar. Você acaba trazendo, eu que te interrompi, você acaba trazendo então com o Sequoia mais do que necessariamente a demanda pelo tamanho da empresa, você acaba trazendo a prática e as dinâmicas para que a empresa tome as medidas que levam para o lugar certo, né? Por caso Isso aí. contrário, você acaba tendo uma intenção, mas você não tem estrutura para a execução. O Sequoia, então, acaba sendo, tipo, as práticas relacionadas com o Sequoia acabam trazendo, então, as dinâmicas de reunião, elaboração de testes, experimentação, elas acabam trazendo, então, esse impulso, né, para que a Isso. empresa comece a atuar na direção certa. Para empresas pequenas, eu vejo dessa forma, justamente. Isso. E para empresas maiores acaba sendo uma boa ferramenta de disseminação, de você eventualmente estourar os silos, de você começar a colocar uma cultura de um time de enabling, né? Mesmo que a empresa não tenha essa cultura, então você começa a ter uma versão transversal, exatamente para garantir que a empresa tenha ali uma unidade, né? Você forma uma unidade de pensamento com relação à nuvem. É muito, Isso aí. muito, muito bacana. Então, nos pequenos, método, nos maiores, unidade. Essa Isso aí. acaba sendo a grande ideia aqui. E me diz uma coisa, Douglas, você entende os pilares que o Gartner aponta como sendo os pilares do Sequoia? Você entende esses pilares como algo consolidado ou você eventualmente adicionaria algum pilar aqui, removeria alguma coisa? Nessa hierarquia, tem algo que você entende que faz mais sentido? A coisa é contextual? Tem alguma omissão que você, pela prática, tem percebido? Como que se tem acontecido na prática? Os pilares são esses mesmos? Como que a coisa é? Assim, geralmente as práticas que eu trabalhei, né, o Sequoia ele pode trabalhar assim de uma forma mais consultiva, menos, como eu posso dizer, se introduzindo menos nos times também, né? Mas eu acho que aqui o Gartner ele traz, em relação aos 3 pilares, talvez algum item a mais, algum item a menos em cada um deles faça sentido colocar, vai depender muito do contexto, mas eu acho que essa ideia de governança, né, a parte de comunidade, eu acho que são os 2 pilares que eu vejo que, pelo menos na minha experiência, fizeram mais diferença. Tá? Primeiro, para te poder definir a prática da nuvem, e o segundo, para levar isso para os times, né? O brokerage ele é interessante, eu vejo ele como o meio do caminho, digamos assim, né? Tipo, a gente vai ter a parte de comunidade levando o conhecimento da nuvem e o brokerage ali ele vai te dar algumas referências, digamos assim, né? Eu entendo. Basicamente é isso. Olhando aqui, eu também percebo o community como sendo talvez o grande ponto, né? Uhum. Principalmente para as organizações maiores. Então, cara, é bacana você ter gente diferente trazendo perspectivas diferentes para o uso da nuvem. Eu acho que community acaba sendo um grande princípio, até para você começar a entender de fato mudança cultural e governança, né? De fato, né, Douglas, para não virar um encontro de bons amigos sentados Isso, discutindo sobre o que eventualmente seria algo bom de ser feito na nuvem, né? E falando mal de eventualmente sobre quem não está fazendo a coisa verdade. do jeito mais correto. Muito bom, Exatamente. muito bom. Douglinhas, eu vou te dar aqui um tempinho para você pensar na sua mensagem final, né? Beleza. Enquanto vou viver aqui a minha fase, meus 3 momentos, as minhas 3 fases blogueirinho, né? Nesse vídeo. Então, vou lá, fase número 1, tá? Primeira coisa, se você gostou dessa conversa, se você entende que um centro de excelência, né, em nuvem, um Sequoia, é algo que faz sentido, que é necessário para você ajustar a cultura da empresa, afinal de contas, como Douglas ensina, a migração para a nuvem é, antes de mais nada, uma mudança cultural. Avisa a gente, tá? Coloca a tua percepção aqui nos comentários. Se você entende também que o Sequoia não faz assim tanta diferença, coloca aqui para a gente quais são os teus pontos, né? Por que você acha que funciona, por que você acha que não funciona, o que você já viu funcionando, o que eventualmente você não viu funcionando e gostaria de ter visto. Compartilha aqui com a gente as suas impressões. Fase 2 agora, Douglas. Ó, se você gostou mesmo desse vídeo, compartilha ele, tá? Mais do que isso, dá um clique aí no curtir, porque quando você curte esse vídeo, você cria um incentivo positivo
para que o YouTube faça com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, deixa aí a tua curtida e nos ajuda. E fase 3 agora, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, fica o convite para que você se inscreva, né? Se você ainda não ativou as notificações, ative, tem em algum lugar um sininho aí para você ativar notificações. Para quê? Para que o YouTube avise você sempre que a gente aqui na Exíbia, olha só, errei nome da empresa, na Exímia, né? Tiver algo novo para compartilhar. Na verdade, a gente compartilha o tempo todo, toda semana, vários vídeos. Vai ser bacana ter você sempre nos acompanhando. Douglinhas, terminei fase 1, fase 2, fase 3. Volto para você. Meu amigo, considerações, mensagem final e sua saudação para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Então, Elemar, eu acho que se vocês estão começando com nuvem, eu acho que Sequoia é uma recomendação da Gartner, é uma recomendação de várias empresas aí, né, como uma prática para orientar a utilização da nuvem, né? Então, se você tem empresa e ainda não tem um Sequoia, pesquise, entre em contato conosco para a gente poder ajudar vocês também na elaboração, né, de um colegiado desses, e que ele vai fazer bastante diferença dentro da empresa, né? E agradeço aí o espaço, Alemar, né? E deixe seu joinha, clique no sininho, faça todas essas coisas de YouTube aí. Bom, muito bom, muito bom. Olha, essa foi só mais uma conversa com o Douglas Piccolotto, que tem atuado na linha de frente, ajudando empresas de todos os portes, inclusive algumas gigantes, né, Douglas, a fazer essa jornada para a nuvem que não é tão fácil, porque não é, como o Douglas destacou bem, apenas uma mudança tecnológica, a gente está falando de uma jornada de mudança cultural. Muito bom, Exatamente. Piccolotto, muito obrigado, né? Quem nos acompanha até aqui, obrigado também. Fica aqui nosso convite para os próximos vídeos. Douglas Piccolotto volta para a gente falar mais sobre processo de jornada, né? Para migração, para adoção da nuvem do jeito certo. Muito bom? Perfeito. Vou encerrando por aqui a gravação. Tchau, Douglinhas. Tchau, tchau, Alemar. Até mais.